Boa noite, João Vitor Cirilo, também Léo Figueiredo, Álvaro Damião, aqui nos acompanha na turma do bate-bola. O Atlético fechou a preparação para esse jogo contra o Palmeiras na manhã de hoje e foi também o último treino comandado por Jorge Sampaoli e também comissão técnica dele na Cidade do Galo. Amanhã, o último jogo do campeonato da temporada 2020, que se estendeu agora por conta da pandemia, e também o último de Jorge Sampaoli no comando do Galão da Massa. Amanhã, bom lembrar ao torcedor, o Sampaoli não poderá ficar à beira do gramado. Ele está suspenso, expulso contra o Sport, vai acompanhar ao jogo em um dos camarotes do Mineirão. E lá embaixo, à beira do campo, vai ficar o Jorge Désio, o seu auxiliar técnico também argentino, mais próximo aí do Sampaoli, e já comandou o Atlético em outras oportunidades quando o próprio Sampaoli esteve suspenso. O Galo está completo para amanhã e quer carimbar esse terceiro lugar do Campeonato Brasileiro e garantir a premiação milionária da TV. É bom a gente destacar para o torcedor que uma parte, né, dos direitos de transmissão do campeonato, eles são por méritos, por conta da colocação da equipe ao fim da competição. O Atlético ficando em terceiro lugar, 29.700.000 reais. Para ficar em terceiro, basta um empate contra o Palmeiras ou, se perder o jogo, o São Paulo não vencer o Flamengo no Morumbi, o jogo que a Itatiaia vai acompanhar também, porque vale título lá em São Paulo. Sobre o time, o Johan, ele tem um novo contrato registrado no BID ontem, pode reaparecer inclusive entre os titulares. No último jogo, Caleb foi a surpresa do Sampaoli. Pode ser que o Johan volte à equipe num jogo em casa contra o Palmeiras. O Galo fez um esforço aí para colocar o novo contrato dele no BID. Acredito que o Johan deva ter uma chance entre os titulares. Sendo assim, Everson, Guga, Hever, Alonso e Arana, meio campo com Alan, Jair e Johan, lá no ataque Savarino, Keno e Sacha. Deve ser esse o Atlético, força máxima. E o Palmeiras, Álvaro Damião, que tá de olho mesmo domingo lá na final da Copa do Brasil, é isso, Damião? Boa noite. É isso, força mínima. se o Galo vai com força máxima, o Palmeiras nem tanto. Não vou falar força mínima porque o time do Palmeiras que eu vou anunciar aqui também não é assim desconhecido de todo, e o Léo Figueiredo vai poder falar sobre esse time. A novidade no treinamento de hoje pela manhã foi o Gabriel Veron. Ele foi liberado, estava na transição do departamento físico para o departamento com bola, trabalhou com os companheiros normalmente, veio com a delegação e joga no ataque ao lado do Breno Lopes. O meio-campista Danilo também participou das atividades após ser preservado daquele empate por 1-1 com o Atlético Goianiense. O Palmeiras, para jogar contra o Atlético, será com time reserva. Isso porque você disse, o time considerado titular vai disputar a final da Copa do Brasil contra o Grêmio no domingo. O técnico Abel Ferreira, ele vai colocar em campo contra o Atlético amanhã, provavelmente essa equipe: Jailson, Benjamin, Kusevich, Henry e Lucas Esteves. Até aí é meio desconhecido, né? O Kusevich, que foi titular há algum tempo com o Abel, e o Jailson, que é um goleiro experiente que a gente conhece bem, né? Matheus, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa. Aí é bom. O Matheus, Danilo é bom jogador, foi titular há muito tempo. Zé Rafael e Gustavo Scarpa, dois que foram titulares muito tempo. O Palmeiras tem um elenco forte, né? Por isso que eu tô falando que não é tão reserva assim. É força média. Breno Lopes e Gabriel Veron. O técnico é o Abel Ferreira. O Gabriel Veron é um jogador que apareceu com muito cartaz no Palmeiras, não está conseguindo suprir essa expectativa, e o Breno Lopes, que a gente viu no Juventude, bom jogador, e fez o gol da Libertadores, né? Então, é lógico que não se compara ao time titular do Palmeiras, mas nem por isso vem a baba do boi cansado, o Atlético já ganhou o jogo. E jogar em Belo Horizonte, né? Jogar aqui, ele que saiu daqui, do terrão aqui, então jogar aqui para ele é muito importante contra o Atlético. E justamente contra o Galo, você vai se lembrar no primeiro turno, Cláudio Rezende, o Abel Ferreira teve o primeiro contato dele com o elenco do Palmeiras. O português havia desembarcado no Brasil poucas horas antes daquela partida contra o Atlético. O Palmeiras, no Allianz Parque, venceu o Galo pelo placar de 3-0, gols do Rafael Veiga, do Rony e do Wesley. 3-0 no primeiro turno, agora é o jogo de volta em Belo Horizonte, Cláudio.
É isso aí. Essa derrota aí do Atlético é uma daquelas que o torcedor nem lamenta, né? 6:45, porque esse jogo aí o Palmeiras foi melhor mesmo que o Galo lá em São Paulo. O Galo lamenta pontos perdidos em jogos que ele tinha resultados na mão, era jogo para ganhar mesmo, e o Galo acabou tropeçando nos seus próprios erros. A partir de sexta-feira, os jogadores que atuaram mais minutos na temporada terão alguns dias de férias. E aí o clube não divulgou, por enquanto, quais são esses nomes, quais serão esses jogadores que vão ter um período de férias e nem o tempo que eles estarão fora. Mas o Galo começa o Campeonato Mineiro domingo contra a URT de Patos de Minas, no Mineirão, com time reserva, né? Alguns reservas do elenco profissional e também atletas do time de transição e alguns do sub-20. Esse vai ser a base do Atlético para o início do Campeonato Mineiro, com o Lucas Gonçalves e o Éder Aleixo, auxiliares técnicos permanentes, comandando a equipe até a chegada de um novo treinador. Hoje foi dia de Nátio Fernandes na cidade do Galo, apresentado oficialmente, e após a entrevista já fez seus primeiros trabalhos em campo. O jogador disse na entrevista, seduzido pelo projeto esportivo do Atlético, grandioso aí para os próximos anos, e também preparado para assumir o papel de protagonista. Ele chega como um grande reforço, experiente, 31 anos, para agregar bastante nesse meio-campo do Atlético, e alertou a todos que precisa de um período de preparação física. Ele não jogou nenhuma vez nesta temporada, por enquanto, no ano de 2021. Léo Figueiredo, independentemente aí se o Palmeiras tem um time bom, com elenco forte, o Galo, para terminar bem o campeonato, para garantir esse terceiro lugar, essa premiação, ficar tranquilo, uma despedida boa pro Sampaoli e bola pra frente, já com Hulk, Nátio Fernandes, a partir do Campeonato Mineiro, Léo. Uma despedida de um bom campeonato brasileiro, né, Cláudio? Logicamente que fica um gostinho de poderia ter ido mais longe, poderia estar brigando pelo título até essa última rodada, porque tinha time para isso. No frigir dos ovos, o Jorge Sampaoli fez um bom trabalho no Atlético, não conseguiu ser campeão, mas campeão também só pode ser um, mas o Atlético fez uma boa campanha, tem um histórico muito bom jogando em casa. Vai pegar um adversário que, se não vai estar com a cabeça no jogo, porque tem uma final de Copa do Brasil pela frente, vai ter bons jogadores querendo espaço, né? No caso do Zé Rafael, do Scarpa, esses já são caras mais consagrados no time, mas o próprio Breno Lopes, o Álvaro Damião colocou bem. Vai tentar comer a bola no Mineirão para mostrar para Abel Ferreira que merece oportunidade lá no time do Palmeiras. Então, os meninos, principalmente, não deve ser um jogo tão retrancado, porque o Palmeiras não tem o que fazer mais no campeonato. O Palmeiras já está na Libertadores, o Galo também já está, mas o Atlético, por estar em casa, talvez, se existe, né, uma situação entre Jorge Sampaoli e jogadores, uma situação boa, os caras para o Sampaoli ir embora com uma vitória, ele ainda é o treinador do Atlético, e aí falamos muito sobre o Sampaoli, Rezende, Cirilo, amigos e amigas, mas um elogio, sinceramente, eu não fiz. Eu critiquei muito a forma com que o Jorge Sampaoli conduziu essa negociação com o Marcelo, e o Atlético não fala daqui, ele não fala de lá, a expulsão no último jogo, mas pelo menos ele continua como treinador, e se o Atlético mostrar um bom futebol amanhã, ele cumpriu o combinado dele. Ele está rescindindo o contrato por parte dele, ele vai pagar a multa e vai seguir. E isso é profissional, isso é do mercado. Que o Atlético se despeça bem, que o Sampaoli se despeça bem e que não deixe portas fechadas, né, Rezende? Porque ele pode ter deixado um gostinho amargo no final de não ser campeão, mas não dá para falar que o trabalho do gringo foi ruim de jeito nenhum. E ele foi durante o período inteiro muito profissional, aquele profissional que trabalhava até muito mais horas do que se esperava, né? Que se precisava mesmo, que se espera de um treinador. O Sampaoli era um cara ligado o tempo todo e, logicamente, teve seus erros durante a competição, mas hoje o Sérgio Coelho, presidente do Galo, inclusive, fez questão, ao apresentar o Nátio Fernandes, de agradecer muito o Jorge Sampaoli pelos serviços prestados. O Galo tá aí nessa ideia de buscar
buscar novo treinador. A notícia hoje do sul do país é que o Renato Gaúcho estaria mais próximo de uma renovação com o Grêmio. O Galo, como disse ontem o Rodrigo Caetano, vai trabalhar primeiro o nome e pensar, logicamente, depois para avançar numa negociação com o treinador. E reforços também. O Galo está esperando o fim do Campeonato Brasileiro para intensificar algumas conversas. Prioridade é um volante e também um zagueiro. Volante, na mira do Atlético, a gente já falou aqui na Itatiaia algumas vezes, o Edenilson do Internacional tá amanhã fazendo a final também lá do campeonato, o Inter tentando o título. Ele faz parte da seleção do Campeonato Brasileiro, é um jogador mais experiente, fazia parte da lista do Sampaoli, mas o Atlético, até pelo Rodrigo Caetano conhecer o jogador, é um cara que finalmente aí acabando o Campeonato Brasileiro, o Galo deve intensificar conversas para saber a possibilidade de trazer esse jogador que fez um brasileiro muito bom com a camisa do Internacional, junto com o Patrick lá, os dois volantes do Internacional jogam muita bola. Para eu fechar, João Vitor Cirilo, Dudamel, o ex-técnico do Galo, teve uma vitória na FIFA. O Galo foi condenado a pagar 3.100.000 são atrasos salariais, mais o valor aí de quase 2.700.000 de indenização de quebra do contrato. No caso do Dudamel, o Atlético quebrou o contrato, né? Demitiu o treinador. Essa decisão lá na FIFA ainda cabe recurso. Está fazendo um ano da demissão do Dudamel e o Galo ainda com esse problema aí na FIFA deve ter que pagar pelo menos um valor aí ao ex-treinador venezuelano, João Vitor Cirilo. Valeu, Cláudio. E como mudou o Atlético de lá pra cá nesse um ano, hein, Léo Figueiredo? Você tá doido. Nossa senhora, teve um treinador de ponta, grandes contratações, bons parceiros, grandes investimentos, jogador que disputou Copa do Mundo sendo contratado, destaque de um dos maiores clubes da América do Sul sendo contratado. Nem parece o mesmo clube. O Bruno Henrique te diria, outro patamar. Por aí. E o Cláudio disse sobre carências identificadas para reforços, um bom sinal também. Volante e zagueiro. Falou do Edenilson, o tal do Edenilson, Léo Figueiredo. Joga pra caramba. E outro dia até ouvi. Podia trazer o Patrick junto no pacote, né? Porque os dois é uma dupla sensacional. Eu não sei de quem eu gosto mais, eu acho que do Patrick. Eu gosto mais do Patrick. Mas o Edenilson joga muita bola e sempre jogou, tá? Desde os tempos do Corinthians, sempre foi um cara muito útil, aí não conseguiu se firmar na Itália, mas, nossa, você tá doido. Ótimo jogador.